Boa tarde, pessoal. A gente vai continuar aqui com a nossa bateria, né, de governança. A gente já gravou na semana passada, né, as questões de 1, né, até a 9. Tudo ainda sobre PMBOK, né, que, como eu falei, é o framework mais cobrado. Tá? A diferença, né, agora é que o edital do Bacen da semana passada para cá já saiu, né? Então, é um edital bastante denso, né? Bastante volumoso. O Bacen, como a gente já falou, vai ser o concurso, pelo menos por agora, o mais concorrido, né? Se não for um concurso concorrido aí o mais concorrido durante muito tempo. Vai ter a prova, vai ter em diversas capitais, né? Diversas metrópoles regionais do país, inclusive aqui em Fortaleza, o que vai gerar aí uma competição alta, né? A gente vai ter dois equilíbrios aí, né? A gente vai ter um edital denso, né? Que vai afastar muita gente, né, porque vai ver que o edital não é para franco atirador, mas em compensação a prova não vai ser só em Brasília, né? Vai ser em várias capitais, facilitando o deslocamento de quem quer fazer essa prova. Então a gente espera aí uma concorrência razoável, tá? Um detalhe que a gente percebeu no edital, que o pessoal notou, é que a parte de governança, ela não foi, vamos dizer assim, destrinchada, né? Na próxima aula, eu já devo trazer algum detalhamento maior sobre o edital do Bacen, mas o que eu já vi é que a parte de governança ela não foi muito destrinchada, o que leva, né, o concursando a achar que a governança não vai ser muito cobrada, né? De repente, se a gente tem uma certa, isso é válido, né? Mas a gente tem uma certa predisposição a achar que determinados tópicos que não foram muito detalhados, a banca vai cobrar pouco. Mas eu alerto, né? Como eu já alertei no que eu falei na aula passada, que governança é uma prioridade do governo, né? Então, embora o edital não detalhe muito, cabe a nós sim estudarmos, tá? Bem esses tópicos, porque não tem outra, eles têm que cair, é uma obrigação. Eu ouvi algumas pessoas comentando que até PMBOK tinha perdido um pouco o interesse, eu não acredito, tá? A gente sabe que COBIT e AIJO definitivamente para a área de TI são bastante cobrados, né, nas provas, mas o PMBOK ele continua sendo uma boa base para a parte de governança, não só de TI, como a governança geral. As aulas de hoje, a gente vai terminar aí, faltam mais umas 2 questões de PMBOK, né, que eu já tinha separado, né, e a gente vai adentrar aí no COBIT e AIJO, né. Dessa semana para outra, devo reunir mais questões, né, da parte de governança, aí já de acordo com mais aferidas, né, com o edital do Banco Central, para a gente fomentar mais ainda essa parte de governança e daí partir para outra área, tá? As questões de hoje ainda vão estar não vão estar projetadas no quadro, né, porque essa bateria ainda é aquela da semana passada. Nas próximas baterias, né, sejam de rede, seja de segurança, a parte de infraestrutura que eu domino, aí a gente já vai ter aí projetado no quadro bonitinho. Mas isso aí não está perdendo em nada o nosso conteúdo. Outra coisa que vocês devem notar em relação às baterias do módulo anterior, né, que a gente está explorando bem as questões agora. Dado que a gente tem uma maior facilidade tecnológica, dá para a gente pegar uma questão, apesar de fácil, né, a gente esmiuçar aí o assunto, para que não fique só aquele, resolveu, letra A e pronto, morreu, acabou. Não, a gente está procurando agora colocar mais resuminhos, né, dada a facilidade que a gente tem agora nesse quadro eletrônico, e aí explorar bem a questão para que tanto ela seja resolvida, quanto a gente ganhe bagagem, né, para a resolução de outras questões, entendeu? Beleza, então. Então a gente vai continuar com as nossas últimas 2 questões de PMBOK, e no final a gente faz um aparato aí, um resumo do PMBOK, pelo menos do que principalmente é cobrado, né, para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo para o Banco Central, beleza? Vamos aqui no quadro lá com a nossa nova questão, tá? Bom, a gente está agora, né, com a questão número 10, tá? Do TJ Roraima, na realidade Rondônia, né, RO Rondônia, desculpa, Roraima RR. Então ele está perguntando o seguinte, ó, segundo o
PMBOK, a gerência do tempo contempla. Então a gente está falando aqui, ó, de gerência do tempo. Ok? Então a gente sabe que gerência do tempo é uma das 9 áreas, né? Isso é importante, tá? Até para a gente ter precisão, né? Ter precisão nas palavras na hora da nossa discursiva, tá? 9 áreas do conhecimento. Então não vamos misturar com processo, né? É uma área do conhecimento, segundo o PMBOK, tá? A gerência do tempo. Ele está perguntando qual desses supostos processos aqui embaixo, né, as nossas alternativas, faz parte, né, da gerência do tempo, tá? Então, a gente dando uma olhada rápida, né, essa questão ela é muito fácil, tá? Se vocês forem olhar, o único item aqui, né, que está bem claro que é gerência do tempo, está bem aqui embaixo, não precisa nem muito esforço, tá? Cronograma, né? Controle do cronograma. O que seria o cronograma? Seria o quê? A gente tem lá a nossa WBS, tá? A gente tem nossa WBS, que é o nosso detalhamento, né, do escopo. Você tem o escopo, a gente quebra ele todo na WBS, tá? Depois a gente faz o sequenciamento, né, dessas atividades, tá? E depois a gente aloca, né? Alocação de recursos. Tanto financeiros como humanos, né? E aí colocando as adaptações, né, disponibilidade, aí tem férias, feriados, né, indisposições de pessoas, fluxo de caixa, tudo isso levado em consideração, essa nossa sequência, né, no tempo, ela não é uma coisa compacta, ela vai se alargar. Para se adequar ao quê? Às nossas disponibilidades de recursos financeiros, a nossa disponibilidade de recursos humanos, né? Quando os recursos humanos vão estar disponíveis ou não, a nossa disponibilidade de aquisição, né? Quando que o equipamento vai estar, o equipamento que a gente está adquirindo vai estar disponível ou não. Então, no final de tudo isso, a gente vai ter o quê? O cronograma. Seria a elaboração do nosso cronograma, tá? Então, o cronograma é algo bem dilatado, né? Então, a gente vai ter aquele gráfico lá de Gantt, né? Com o cronograma todinho, com gráficozinho de barras, né? E aí, para controlar, né, isso uma vez feito o cronograma, durante todo o projeto, a gente vai fazer o quê? Controlar o programa, o nosso cronograma. Uma forma, né, da gente controlar isso é através do famoso gráfico de Gantt. Ou gráfico de barras, né? Então a gente vê lá, né, o gráfico de Gantt, ele normalmente é algo assim, ó. A gente tem uma barrinha e outra barrinha, né? A barrinha escura, né, em cima aqui, e a barrinha de baixo. Informando, se aqui em cima for 100%, aqui embaixo a gente vai verificando quanto que a gente já produziu de determinada atividade, né? Ok? E aí a gente faz o nosso controle de cronograma. Se o cronograma está atrasado, se o cronograma não está atrasado, a gente pode simular o nosso cronograma, né? Qual é a estatística, né? Para terminar o nosso cronograma, por exemplo, através de quê? Da análise de quem? Monte Carlo, né? Onde ele vai fazer um tratamento estatístico, né? Das nossas previsões e vai nos dizer, olha, esse projeto tem 90% de chance, 95% de chance de terminar no dia tal. Isso daí é feito através do tratamento da análise de Monte Carlo, né? É um cálculo bem pesado, que ele envolve estatística, ele vai levar em consideração a estatística de todas as atividades para fornecer a estatística geral. Beleza, mas para a gente não perder a questão, né? Só nisso, que o cronograma estava bem claro, né? Mesmo que você não soubesse PMBOK, você poderia acertar. Ó, vamos lá. Verificação do escopo, né? Verificação do escopo, ele é um processo também das 9 áreas do conhecimento lá. Que área é essa, né? É gerenciamento do escopo, né? Gerenciamento, escopo. O gerenciamento do escopo, a gente faz a verificação do escopo lá, tá? A análise quantitativa de risco, né? Seria essa aqui.
nada mais é também muito fácil, né? Para gerenciamento de risco, certo? A execução do plano de projeto. Bom, a execução de plano de projeto, apesar de ser um nome muito bonito, ele não é um processo formal, né, do PMBOK. Não existe esse processo de execução do plano de projeto, né? E na realidade é o plano de gerenciamento do projeto. Existe a elaboração do plano de gerenciamento do projeto. Mas não é formalmente, né? Isso aqui é o próprio projeto, né? A gente está executando o plano de gerenciamento do projeto. Desenvolvimento de equipe, gerenciamento de quê? De RH, tá? Pessoal, uma das coisas que confunde muito, tá? Vocês têm que se ligar nos processos, né, que causam confusão. Por exemplo, um processo que causa confusão, não o desenvolvimento de equipe, mas, por exemplo, a alocação de recursos humanos, né? Poderia parecer que é de RH, mas a gente vai ver que é uma da gerência do tempo e não do RH. Por quê? Porque de acordo com a alocação de recursos humanos, eu vou alargar ou não o meu tempo, tá? Beleza? Então, um dos processos da gerência do tempo causa esse tipo de confusão, ok? Então, a gente deu uma abordada aqui geral, né, na gerência do tempo, né? A gente viu verificação do escopo, né, gerência do escopo, a análise quantitativa de risco, gerência de risco, execução do plano de projeto, né? Aqui está plano de projeto, poderia ser plano de gerenciamento do projeto. Não é um processo formal, apesar de ser, a gente falar muito, né? Mas não é um processo formal. Desenvolvimento de equipe é um processo de RH, que é o quê? Você formou a equipe, agora você vai desenvolver, você vai integrar, você vai treinar aquela equipe para ela ter as capacidades que o seu projeto necessita, tá? E o controle de cronograma, a gente já explicou, né? Uma vez feito o cronograma, ele precisa ser controlado, né? Eu dei exemplo de quê? Do nosso gráfico de Gantt, né? Que está presente na maioria dos softwares de gerenciamento de projeto, tanto o Microsoft Project, que é o mais utilizado, é um dos mais utilizados, quanto nas ferramentas de software livre, né? O Dot Project sempre tem que ter um gráfico de Gantt, né? A gente viu também que uma das formas, né, de estimar, no caso, não é nem controlar, mas estimar o nosso cronograma, né, a nossa data final, é através da análise de Monte Carlo, né? Essa análise de Monte Carlo ela não é tão conhecida assim. Na área de projeto ela é muito conhecida, né? Mas para o usuário leigo que está só estudando para concurso, ela não é muito conhecida, mas ela vira e mexe, né? Tem sido cobrada nos concursos aí que cobram questões de gerenciamento de projeto. Então, aqui a gente encerra, tá, essa questão, né? TJ Roraima, uma questão simples, mas fica essa dica, pessoal. Se vocês estiverem próximos à prova, tipo uma semana, não cabe mais isso aqui, mas enquanto a gente está um pouco longe da prova, esgotem as questões, tá? Essa análise que eu fiz agora é para vocês fazerem em casa, né? Então, você faz um simulado, né, rápido, tentando resolver e confere o seu resultado. Uma vez conferido o resultado, treinado o tempo de execução da prova, você pega e faz isso aqui que eu estou fazendo. Tentar esgotar, tentar saber onde é que se encaixam cada... eu sei que controle de cronograma é gerência do tempo. Morreu a questão? Não, negativo, né? A gente tem que pegar os outros itens, tá? E tentar esgotá-los também. Por quê? Porque as bancas, elas tendem a fazer uma certa... uma simples troca, né, de itens de questões e repetir essas questões em outra prova, numa prova seguinte. Então, se você acertou essa aqui, se você não utilizou, né, o seu tempo para poder esgotar as outras, pode ser que essa questão se repita de uma forma diferente e você perca ou a própria questão ou o tempo de resolver a questão, tá? Então, é uma questão simples, a gente demorou um pouco, porque eu queria mostrar qual é a maneira correta da gente esgotar uma questão, tá? E a gente vai tentar fazer isso nas questões posteriores, tá? Então, na próxima aula a gente volta com a questão 11.